José Adolfo? Quem? Mas num primeiro momento a minha ideia era escrever, né? Botar num Word, no computador e arquivar e salvar aquele texto para que meus netos pudessem ler e ficar registrado a história da vida do avô deles. Aí um dia eu acordei de manhã com um negócio na cabeça, pô, José Adolfo, ninguém me chama de José Adolfo, todo mundo me chama de Careca. Aí me veio à cabeça José Adolfo, quem? Esse foi o nome do livro e não teve plano B. Agora me contou ele que está escrevendo um livro. Eu acho que vai ser uma coisa deliciosa ler o que ele escreveu. Estou bem curiosa aí para essa obra que ele vai lançar, porque tenho certeza que vão ter histórias maravilhosas. O cara tem muita coisa para contar, né, cara? E é um livro, assim, leve, eu procuro fazer a coisa com bom humor, como foi sempre, como é a minha personalidade, e contando todas as histórias. Sobre o Careca, é interessante a gente dizer algumas coisas. Eu diria o seguinte, parceiro. Ele é um dos maiores apaixonados por esse clube. Muito engraçado, é uma pessoa confiável. Uma que, além de ser um grande velejador, é um grande amigo. Uma lenda viva dos jangadeiros. O Clube dos Jangadeiros, que é o nosso clube aqui em Porto Alegre, é um clube de vela, passou a ser o pátio da minha casa. E aí, então, criei a minha vida dentro desse clube que construiu a minha personalidade, inclusive. Eu iniciei como proeiro do meu irmão, que foi um excelente velejador, um dos melhores do Brasil, né? O Marco Aurélio, meu irmão. E com o Marco, eu velejei na classe Pinguim, e chegamos a ganhar um campeonato mundial de pinguim em 1965. Ele era um guri super integrado aí com a turma da vela, uma participação muito positiva, né? Foi muito bacana. Ele e o Marco, o irmão dele. O Marco também foi uma pessoa assim fora de série. Então, esses são meus amigos ex-pinguinistas, uma geração dos anos 60, 70, e que hoje se reúnem todas as terças-feiras aqui no Churrasco dos Piranhas. Toda terça-feira nós realizamos um churrasco. Nós começamos isso com 18, 19 anos, já tem gente com 80, 86, quase 90 anos que frequentam assiduamente o churrasco. Uns piá aqui dentro do clube fazendo bagunça e tal, mas eles levavam o esporte a sério. E, pô, eu leio muito, e sempre que eu leio eu vejo que tem um prefácio, né? E, pô, quem é que pode prefaciar o meu livro, né? E aí me vieram na cabeça duas celebridades que são muito amigos nossos, né? Um é o Robert Scheid. O maior vencedor do esporte olímpico do Brasil, o Robert Scheid. E ele é muito querido, muito amigo, e eu pedi para ele fazer o prefácio do livro. E ele topou e fez o prefácio. Outra celebridade é o Ronaldinho Gaúcho, que é muito amigo nosso também. E aí me lembrei dele para fazer o prólogo. Os dois falam do autor do livro, né? E recomendam o livro. E o Ronaldinho também está assinando aí, então são duas celebridades prestigiando o meu livro. Barra Limpa é uma expressão da Jovem Guarda, lá do Roberto Carlos, Erasmo Carlos, que era um Barra Limpa era uma pessoa boa, uma pessoa com empatia, uma pessoa amiga, companheiro, sabe? E o Walter Hunt, nós criamos essa parceria a partir de 1970. Ganhamos um campeonato, fizemos muita festa, foi muito legal, muito bacana. Todo atleta dos jangadeiros que ganha título acima do nível de título nacional, ele se torna um laureado do clube. Eu já era laureado porque em 1965 eu tinha ganho o Campeonato Mundial de Pinguim como proeiro do meu irmão. Então eu já tinha essa láurea, mas o Barra era a primeira vez. Mas, infelizmente, ele não pôde receber essa láurea em vida porque um mês depois ele faleceu. Conversando com o seu Werner Hunt, pai do Barra Limpa, ele disse que gostaria de
de colaborar com o clube em alguma coisa em função de tudo que o clube havia feito por ele, pelo filho dele. E aí surgiu a ideia da Escola de Vela Barra Limpa, que é aqui onde nós estamos agora. Foi a primeira obra na Ilha dos Jangadeiros. Em 1975, a escola foi definitivamente inaugurada. Em 3 anos a escola estava pronta e eu acho que até mesmo o seu Werner Hundt nunca ele dimensionou o quanto isso era importante para o clube, sabe? Para mim é muito sensível esse assunto e me motiva muito tudo que se trata em termos de Escola de Vela Barra Limpa. Essa história eu conto no livro com muito mais detalhes. E é isso, a lembrança que eu tenho dele é sempre essa, né? De uma pessoa alegre, amiga, sabe? E meio varetinha, ele às vezes envaretava e ficava brabo e se emburrava, mas ele passava rápido. Agora, esse ano, nós estamos comemorando os 50 anos da escola. E muito me honra essa foto que está aqui, como legenda de trágico acontecimento, que é o Barra Limpa. E é muito emotivo para mim. Esse troféu Barra Limpa, ele é uma regata que tem no aniversário da escola e o vencedor recebe uma placa com o nome dele nesse troféu rotativo aqui, que é muito bonito. Então tem muita gente conhecida aí. Meus 3 filhos estão aqui. Isso me deixa muito feliz. No meu livro, eu vou falar muito sobre o Barra Limpa, evidentemente, e muito sobre a Escola de Vela Barra Limpa. Eu sou um apaixonado pela classe Optimist porque eu passei praticamente 12 anos acompanhando meus 3 filhos na classe. E essa história toda eu conto no livro, né? Eu conto todo esse período da classe Optimist com os meus filhos. Eu sou a Fernanda Oliveira, fui velejadora durante anos aqui no Jangadeiros, a qual me linka muito a família Paradeda, né? Naquela época, um dos guris velejava comigo, que era o Beto. Quando eu cheguei, realmente já não tinha nenhuma opção. Eu era velejar ou não. Já tinha os irmãos velejando, já tinha meus pais trabalhando dentro da escola de vela, da flotilha de Optimist. Mas esse carinho, esse amor pela vela, ele começou bem cedo. Eu ainda não podia velejar, eu assistia eles velejando. Eu fui centenas de vezes com o pai de bote assistir treino de Optimist. Ia a todos os campeonatos, era aquela criança que ficava andando no meio dos barcos sem poder velejar. E o Tio Careca estava sempre muito envolvido, né, com a classe. O Xande, na época que também eu estava no Optimist, também foi um dos meus treinadores. Meu nome é Alexandre Paradeda, eu sou a 2ª geração de uma família de velejadores. Mas o Tio Careca é sempre muito envolvido, né, com esse mundo, né, do Optimist. E depois muito também pelo fato de estar sempre junto do Xande, nesses momentos que a gente viveu de classe olímpica já. Nós velejamos aqui pelo Janga já na década de 80 e 90, assim, começamos no Optimist, né? E o Tio Careca segue aqui, né? Hoje com as netas aí velejando e tal, então sempre é uma pessoa que está sempre ao nosso redor e sempre vivendo muito o mundo da vela, né? Eu estou bem curiosa aí para essa obra que ele vai lançar. Eu fui o que me profissionalizei como velejador, acabei indo a 2 Olimpíadas, 4 Pan-Americanos e hoje sou pai de Optimist da 3ª geração. E graças a Deus eu consigo fazer com as minhas filhas, ter essa experiência com as minhas filhas que eu tive com meu pai. O pai teve uma vida com muita experiência, com a experiência profissional dele, com situações pessoais muito marcantes, principalmente a minha chegada, que foi de surpresa. Isso ele vai contar no livro, como isso mudou toda a vida dele. Ele é um cara de 21 anos que velejava e trabalhava e que não pôde mais velejar, algo que era muito importante na família. E ele teve que parar por causa disso, por causa de mim. E depois eu fiz por nós. Talvez eu tenha, com meus títulos, chegado onde ele não pôde, por minha causa, talvez, que encerrou a carreira dele ali. E todos aqueles 23 brasileiros que eu ganhei, tudo aquilo, foi tudo nosso. Foi tudo nosso. Eu não teria ganho sem ele.
não teria tido uma carreira sem ele. Eu acho que as experiências vividas dentro do esporte, dentro do Janga, são muito fortes no livro dele, são experiências que não podem se perder no tempo, né? E acho que não se pode perder. Não se pode perder tudo que ele passou, que a geração dele passou dentro do clube, o que fez o clube tão grande, o que fez a vela do Rio Grande do Sul tão grande naquela época. E ele conta tudo que aconteceu, né? Então acho que vai ser bem importante, vai ser engraçado, ele conta passagens muito engraçadas. O cara teve 3 filhos homens que fizeram coisinha por aí e ele, de uma maneira leve, ele conta isso. E numa fase, tem até lá o Se Minha Churrasqueira Falasse, ele foi muito discreto, inclusive. Eu brinco que o livro vai ser um best-seller, mas um best-seller, na minha concepção, significa encher uma Kombi de leitores. São histórias que cada velejador guarda no coração e na mente. Ler o livro que ele está lançando agora será de excelente experiência para qualquer pessoa. Eu recomendo que todos os sócios do clube adquiram e leiam esse livro, porque vai aparecer muita coisa bonita nisso. Todos foram velejadores da classe Pinguim. Muitos títulos tem aqui, juntos. Tá bem? Conta um pouquinho de cada título assim, bem por cima. Não, mas aí eu só vou falar de mim. Mas aí eu só vou falar de mim, velho. Ah, não dá. A minha trajetória profissional, que está descrita, que está contada no livro, ela se encerra justamente aqui na nossa empresa, quando então eu pude trazer a minha contribuição para o negócio que é dos meus filhos. Quando ele se aposentou, em vez dele se aposentar mesmo, a gente chamou ele e o negócio realmente cresceu da forma certa. E eu e o Xande, a gente sempre teve o projeto da produção das velas no Brasil. Todo mundo que a gente falava dizia que isso não tinha como ser feito. E a gente, bem cabeça dura, foi e montou a veleria. A única coisa que eu fiz aqui foi contribuir e ajudá-los. E me deixa isso uma alegria enorme, porque a gente pode enxergar muito bem os resultados que eles conseguiram. Hoje, a Quantum Sails Brasil é a maior veleria do país. É uma operação que dá muito orgulho para mim e para eles também, mas principalmente para mim, porque eu vejo que eles conseguiram vencer. Então, sobre o livro, a gente recebeu pequenos apartes sobre ele, não nada muito longo. É impressionante o quanto ele se dedica ao que ele se propõe a fazer. Aí, do nada, e eu posso dizer para vocês que começou aqui na minha casa, em São Paulo, o cara me inventa um livro. Eu falei, agora ele doidou de vez. Então é uma novidade para todos nós, inclusive para mim. A gente está muito curioso a saber toda a parte sobre a questão náutica, principalmente, sobre a parte da Mariner, o início do trabalho do pai nessa fase da construção de barcos e tudo. E depois como foi criar 3 filhos velejando, né? Que não deve ter sido uma tarefa muito simples. Agradeço muito a atenção de vocês e o leitor pode esperar assim, uma coisa muito honesta, muito verdadeira e muito corajosa. Que a turma da Kombi goste do livro.